Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós iremos nesse vídeo falar sobre como ler a Bíblia corretamente. Eu destaquei aqui 7 dicas e eu estarei passando para você nesse momento. Primeiro, antes de ler a Bíblia, faça uma oração a Deus, pedindo para que Deus abra o teu entendimento para que você possa entender o que você estará lendo. Isso é muito importante porque você deve ter a Bíblia não como um livro comum. Você deve ter a Bíblia como um livro espiritual. Então, antes de você ler, de você iniciar a leitura, faça uma oração a Deus e peça o entendimento, sabedoria que vem do alto. E segundo, ter o entendimento do livro que você está lendo. Antes de você que quer começar a ler a Bíblia, você que tem curiosidade até mesmo para ler a Bíblia, você precisa primeiro, é indicado, é uma dica que eu te dou, que você possa entender o livro que você está lendo. Que você faça um esboço, um resumo, você procure um resumo do que diz aquele livro, do que se trata aquele livro. Quando você entender o livro que você está lendo e o significado, eu tenho certeza que a tua compreensão vai ficar melhor para a leitura que você vai estar fazendo. Número 3, ler no mínimo o capítulo inteiro e não apenas um versículo. Então é muito comum a pessoa ter aquele costume de abrir a Bíblia e ler um versículo solto. Isso é muito perigoso. Isso pode causar uma interpretação errada, fora do contexto original. Então, para que você entenda o real sentido do que diz aquela palavra, é importante que você leia, no mínimo, o contexto. E isso você faz quando você lê o capítulo daquele versículo. Se você puder ler o livro todo, ainda é melhor ainda, né? Mas você lendo o capítulo, no mínimo, você já vai estar entendendo aí melhor ao que se refere aquele versículo que você está lendo. E também, ao ler a Bíblia, é interessante que nunca você leia um versículo aqui ou outro ali. Claro que às vezes depende, né, se você estiver fazendo um estudo bíblico ou algo desse tipo, mas quando você estiver lendo de forma esporádica algum livro da Bíblia, é interessante que no mínimo você leia o capítulo todo e não se prenda, né? Não se apegue apenas aos versículos, tudo bem? Número 4, havendo dúvidas, é normal que elas hajam, que elas existam. Não se limite a consultar apenas uma pessoa ou uma fonte. Caso essa dúvida, após você ter consultado outras fontes, ter feito algumas pesquisas, essa dúvida ainda permaneça, o mais interessante é que você possa buscar ajuda na teologia, que nada mais é do que a história, ou até mesmo alguns textos, né, originais. É muito fácil você encontrar isso na internet, que ela te passa a real frase, a frase no sentido original, a palavra original. Claro que alguns papiros, alguns livros, algumas cartas, ao longo do tempo elas se perderam, mas algumas ainda existem e podem ser consultadas. Número 5, não se prender a capítulos e versículos. Capítulos e versículos, eles foram implantados com o tempo na Bíblia. E eles foram implantados para ajudar na leitura. Porém, alguns capítulos ou versículos, caso você se prenda apenas a eles, podem também gerar dúvidas. Então, o indicado é que ao ler um livro, após você ter o conhecimento do que se trata aquele livro, você possa ler aquele livro de forma corrida, porque muitas das vezes, surgindo uma dúvida, ou havendo ali alguma interpretação de algum texto, o contexto desse versículo ou desse capítulo é o próximo capítulo. Então o ideal é que você possa ler de uma forma corrida, sem se prender, né, a capítulos ou principalmente a versículos. Número 6, caso aconteça de dar aquela preguiça,
aquele cansaço, ou caso você não seja muito, não goste muito de ler, há pessoas que são assim, existe hoje audiobooks, né, na internet que você pode baixar e ouvir. Eu particularmente eu acho até muito mais prático. Ou até mesmo áudios que estão no YouTube, que eles leem, fazem a leitura para você. Você precisa apenas estar acompanhando e, claro, meditando. E por último, porém não menos importante, sempre, mas sempre prestar atenção a quem está falando, o que está falando e para quem está falando. É muito importante que ao ler a Bíblia você saiba identificar quem está falando, o que está falando e para quem está falando. Porque muitas das vezes a palavra, a Bíblia, ela tem a palavra de um homem falando para outro homem. Outras vezes é o homem falando para Deus. E em outras situações é Deus falando para o homem. Então é necessário que você saiba identificar isso para que isso não te traga uma confusão. Muitas vezes ele está falando para uma determinada pessoa ou para o seu povo e essa palavra não se remete a nós. É uma palavra que está sendo dita ao seu povo em um tempo passado, em uma outra situação. Então é muito importante você saber identificar isso. O que está falando, quem está falando e para quem está falando. Tudo bem? Eu quero também poder falar para você, antes de encerrar esse vídeo, que a Bíblia é um livro espiritual. Ela é um livro dado por Deus. Quando nós, por exemplo, estamos orando, nós estamos falando com Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus que está falando conosco. A Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas quando nós abrimos esse livro, ela se torna a boca de Deus falando com o homem. Em Timóteo, no capítulo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, ela não foi feita para ser lida. A Bíblia, ela foi feita para ser meditada. Então medite, leia, questione, garimpe a Bíblia. Você fazendo isso, você vai estar extraindo várias pérolas dela. E você vai ter uma experiência pessoal com Deus. A Bíblia, ela, além de revelar o Criador, ela revela também o seu caráter. Ela mostra quem é o ser humano, de onde ele veio e para onde ele vai. E também nos ensina o caminho da salvação. Espero poder ter ajudado você e desejo de todo o meu coração que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, fique com Deus.